Hoje nós vamos falar sobre o enfoque motivacional para mudança do estilo de vida, combinando a entrevista motivacional e o modelo transteórico, tá? Inclusive, eu fiz um resumo dessa aula e eu vou colocar lá para vocês no grupo, tá? A entrevista motivacional, para a gente que trabalha com emagrecimento, com sobrepeso, com obesidade, com comportamento alimentar, é algo que a gente precisa se debruçar bastante. É algo muito importante na nossa prática. E muitas vezes ele não vai levar só uma sessão, muitas vezes a gente vai precisar dar mais atenção, dar uma atenção especial à entrevista motivacional, porque ela vai definir, inclusive, os resultados que o nosso paciente ele vai obter, os resultados que a gente vai obter. Então, é muito importante a gente estudar a entrevista motivacional. A entrevista motivacional é bem ampla, né? Existem livros e livros e livros de entrevista motivacional, existem cursos de entrevista motivacional. Inclusive, estou até pensando em fazer um workshop sobre o tema, né? Para a gente aprender um pouco mais na prática clínica sobre isso. E é importante a gente entender a aplicabilidade, né, disso dentro do nosso consultório, junto com as sessões que a gente faz com os nossos pacientes. Então, é muito importante a gente trabalhar com a entrevista motivacional, tá? Então, a gente vai ver sobre isso na aula de hoje. Nós estamos trabalhando o capítulo 13, tá? Do livro. E eu vou aproveitar para compartilhar meu Canva aqui com vocês, os slides da aula. Lembrando sempre, gente, que assim, as nossas aulas, ela não é um audiobook do livro, né? Eu não consigo passar ponto a ponto do livro, por isso mesmo que eu gosto de falar sempre que nós vamos precisar ler o capítulo, tá? Precisa ler o capítulo. Não tem como fugir de ler os capítulos. Até porque tem muito conteúdo e a gente não consegue trazer tudo para cá. A minha ideia foi resumir o livro. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei os pontos principais. E, graças a Deus, já estamos aí no capítulo 13. São 15 capítulos. Essa semana, a gente vai ter uma outra aula, tá? O capítulo 14, eu vou fazer a aula ainda essa semana, muito provavelmente na quinta-feira, tá? Eu vou fazer na quinta-feira à noite o nosso capítulo 14, porque na semana passada eu não consegui fazer e eu realmente estou acelerando para concluir, porque eu tenho outros projetos aí e eu não podia deixar, né, pela metade aqui o grupo de estudos, tá bom? Então vamos lá. Nesse capítulo de hoje, a gente vai entender o histórico da entrevista motivacional, a gente vai entender as definições, as características e processos da entrevista motivacional. Nós vamos também, deixa eu passar o slide aqui, nós vamos também ver como a entrevista motivacional ela é aplicada na mudança do comportamento alimentar, como é que a gente utiliza para essa demanda, e nós vamos ver um pouquinho também as pesquisas em entrevista motivacional na mudança do estilo de vida. É isso que esse capítulo vai trazer. E aí eu vou ficar devendo duas coisas que Laiane vai ter o compromisso de me lembrar. Vai me lembrar do resumo, tá? Do resumo dessa aula, e vai me lembrar também da entrevista motivacional que eu tenho aqui, tá? É uma tabela, que é a mesma tabela que eu utilizo com os meus pacientes. Inclusive, essa tabela eu já compartilhei com vocês lá no grupo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas eu já compartilhei, com certeza, essa tabela com vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos ver como é que eu consigo colocar ela aqui de novo. Eu já vou colocar, tá? E tá gravando, e eu tô aqui, fazendo mil coisas. Mas vale a pena, porque vocês já vão utilizar aí nos atendimentos de vocês, tá? Essa entrevista motivacional, que é muito importante. Vamos lá. Então, vamos entender um pouquinho, né, sobre
o que é que ele vai trazer aqui para a gente? Ele vai fazer, elas, na verdade, né, as autoras, elas vão trazer aqui um apanhado geral da entrevista motivacional. Como eu acabei de falar, a gente tem aí um mundo de informações sobre a entrevista motivacional, né? Esse enfoque motivacional para a mudança de estilo de vida, e a gente vai trazer um apanhado geral aqui. No início, elas já trazem a questão da mudança de comportamento como um desafio, né? É um grande desafio, tanto para pacientes quanto para profissionais. E aqui eu sempre gosto de frisar o seguinte, que muitas pessoas começam a trabalhar com emagrecimento, muitas pessoas começam a trabalhar com comportamento alimentar e acaba dizendo que é muito difícil, que é muito desgastante, que os pacientes eles não querem mudar. E não é bem assim, né? É preciso a gente entender a dificuldade e o desafio que existe dentro dessa mudança de comportamento alimentar. Principalmente, né? Toda mudança de comportamento é desafiador, tanto para o paciente quanto para o profissional. E a mudança de comportamento alimentar, emagrecer, lidar aí com sobrepeso e obesidade, também são desafiadores. Então, é importante a gente ter consciência disso, porque senão a gente vai acabar acreditando que é uma demanda, que existe uma demanda fácil dentro da psicologia, e isso não é verdade, né? Então, a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. Quando a necessidade de mudança está relacionada à alimentação, isso se torna ainda pior. Então, ele já traz aqui para a gente o quanto é desafiador dentro dessa perspectiva da mudança alimentar. Por quê? Porque envolve a cultura, envolve o ambiente que o sujeito está inserido, envolve ali os costumes, os hábitos, as crenças, envolve muita coisa. Envolve cultura, envolve religião, envolve bastante coisa. E aí, nós vamos ver aqui também, dentro desse capítulo, dentro desse resumo que eu vou trazer para vocês, uma intervenção para a mudança de estilo de vida em um paciente com síndrome metabólica. E aí eu achei interessante, por quê? Porque, gente, a síndrome metabólica, ele vai, deixa eu trazer do jeitinho que está aqui no livro para vocês. Deixa eu trazer da mesma forma que está no livro. Tá? Só um minutinho. O que é que acontece? A síndrome metabólica, ela vai trazer muitos impactos aí para a vida do sujeito. Eu quero pegar exatamente o conceito aqui, bem certinho, da síndrome metabólica para a gente trabalhar, tá? O que é a síndrome metabólica? A síndrome metabólica é um conjunto de condições que aumentam o risco de doenças cardíacas, acidente vascular cerebral e diabetes, tá? A síndrome metabólica inclui hipertensão arterial, nível elevado de açúcar no sangue, excesso de gordura corporal em torno da cintura e níveis de colesterol anormais. A síndrome aumenta o risco de uma pessoa ter ataque cardíaco e acidente vascular cerebral. Então, é muito importante a gente estar atenta a isso, tá? Muito importante mesmo, tá? É muito importante a gente conhecer a síndrome metabólica, é muito importante a gente se apropriar desses termos, a gente falar sobre isso, a gente se apropriar para que a gente possa ocupar esse lugar que é da psicologia dentro do comportamento alimentar, que vai fazer toda uma diferença na vida do sujeito, certo? Então, vamos pensar um pouquinho no histórico da entrevista motivacional. Como se dá, como esses resultados apareceram, como as pesquisas apareceram, para a gente entender um pouquinho sobre isso. Então, a gente, lendo as referências aqui do livro, e também já conhecendo um pouco de entrevista motivacional diante das formações e dos cursos que eu já fiz, a gente percebe que os resultados obtidos mostraram
que a empatia teve grande impacto na melhora do comportamento problema do paciente. Né? Eu estou fazendo um curso sobre relação terapêutica, lá da Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidência, e esse é um curso muito interessante, porque está trabalhando bastante essa questão da relação terapêutica. Por quê? Porque a entrevista motivacional, ela vai nascer ali com o intuito de ajudar pacientes com dependência química, tá? Pacientes ali que tinham questões de dependência química. Logo após os estudos, a gente foi aprendendo que existem outras demandas que a entrevista motivacional ela vai ajudar bastante o paciente, tá? Então, é importante a gente entender sobre isso, certo? E aí, a gente vai ver um aspecto dentro da entrevista motivacional, que é a questão da ambivalência e a dificuldade que o indivíduo tem para mudar o comportamento problema, tá? Então, dentro dessas características aí, do comportamento alimentar, dessas dificuldades, a gente vai entender também essa ambivalência. Mas aqui ele vai trazer que a ambivalência e a dificuldade para mudar comportamento problema não é uma característica única de quem tem dependência química, né? Muito pelo contrário. Essa demanda, ela é uma demanda que também ela vai estar presente aí em outras questões ligadas à saúde. E essa questão ligada à saúde é a questão do comportamento alimentar, que a gente vai também precisar se debruçar, certo? Então vamos lá. A entrevista motivacional é um método eficaz para aumentar a adesão a comportamentos saudáveis. Muitos outros estudos têm mostrado a eficácia da entrevista motivacional no tratamento da obesidade, né, no tratamento das doenças cardiovasculares, do diabetes e outras doenças crônicas que implicam em uma mudança de comportamento alimentar. Gente, eu gosto bastante de trabalhar com paciente diabético. Sabe por quê, Laiane? Porque paciente diabético, ele é um paciente que ele precisa fazer uma mudança brusca de comportamento alimentar. Então, eu acredito, inclusive, que a gente que é profissional da psicologia, a gente deveria dar um suporte maior a esses pacientes diabéticos, porque o diabetes, a gente precisa de uma mudança de comportamento alimentar muito mais brusca. E isso é muito importante, tá certo? Isso é muito importante mesmo, tá? E aí, quais seriam os princípios da entrevista motivacional? A entrevista motivacional, ela tem como definição o estilo motivacional de aconselhamento para aumentar a motivação intrínseca do nosso paciente. Essa é uma definição que, inclusive, eu gosto bastante, tá? Os princípios da nossa entrevista motivacional é expressar empatia, desenvolver discrepância, acompanhar a resistência e promover a autoeficácia. Tudo isso aqui está totalmente ligado à relação terapêutica. Então, quando a gente vai trabalhar a entrevista motivacional, a gente vai estar ali também desenvolvendo a relação terapêutica, que é muito importante. Sem uma relação terapêutica estruturada, a gente não vai fazer o paciente voltar, né? A gente vai fazer a primeira sessão, em muitos casos, até a segunda, mas o paciente ele não vai dar continuidade. Então, é muito importante que a gente consiga desenvolver, tá? A gente consiga desenvolver essa relação terapêutica, a gente precisa estudar essa relação terapêutica e também aprender sobre a entrevista motivacional, porque a gente vai integrar essas bases e esses princípios para a gente poder entregar um resultado melhor para o nosso paciente, ok? E aí, quais seriam as estratégias iniciais da entrevista motivacional? A gente vai precisar fazer perguntas mais abertas, né? Aqui no livro tem alguns exemplos, e a gente pode também estudar mais sobre isso, sobre as perguntas abertas. Um outro local que a gente vai conseguir trabalhar essas questões de perguntas abertas, né? É na própria supervisão. A gente aprende bastante sobre isso. Na literatura da psicologia, né? Tem um livro sobre questionamento socrático que tem muitas perguntas abertas, tem muitas ideias, tem muitas sugestões,
né? Em muitos livros a gente tem estudo de casos clínicos, então isso vai ajudar a gente também aí nesse processo. As afirmações vai ajudar como estratégias, são estratégias, né, da entrevista motivacional, as reflexões, os resumos, então tudo isso são estratégias que a gente precisa aí desenvolver para aplicar com os pacientes, tá? E quais são aí as etapas necessárias para um aprendizado completo de entrevista motivacional? Então, a gente vai precisar fazer uma abertura para a colaboração com o cliente. Então, o nosso paciente, ele vai ser aí, ó, ativo nesse processo, né? O que a própria TCC já traz. A sessão, ela é colaborativa. A gente vai estar ali de mãos dadas com o paciente e que ele vai participar ativamente ali, colaborando com as sessões, tá? A proficiência na abordagem centrada na pessoa, incluindo o uso da empatia, né? Como etapa também necessária aí desse aprendizado, o reconhecimento dos aspectos mais importantes do discurso do cliente que guia a prática da entrevista motivacional. Então, nós estamos falando de quê? De reconhecer os aspectos importantes. Então, a gente vai pensar no raciocínio clínico do que esse paciente traz. A gente vai evocar e fortalecer o discurso de mudança do paciente. A gente vai acompanhar a resistência desse paciente em relação à mudança. A gente vai negociar a mudança de planos. A gente vai consolidar o comprometimento desse paciente. Nós vamos entender a capacidade de alternar da maneira mais flexível entre a entrevista e outros tipos de abordagem. Então, quando flexibilizar não é a questão, e aí eu preciso utilizar outras estratégias para esse mesmo paciente, vai ser importante aprender sobre isso, certo? E aí, a gente vai pensar aqui, como ideia do próprio capítulo, a entrevista motivacional e o modelo transteórico de mudança na prática. Então, como é que a gente vai integrar esses dois? Que muitas vezes aí é confundido, muitas vezes são trazidos como similares, mas a gente vai entender aqui de que forma a gente vai poder integrar, né? Trabalhar ali lado a lado com essas duas estratégias, tá? O fato de os pacientes buscarem tratamento não significa que estejam motivados para a mudança. Isso é algo muito importante para a gente pensar. Porque, assim, a gente acredita que porque o paciente ele veio para a terapia, está tudo certo. Ele quer fazer os planos de ação, ele quer mudar, ele quer emagrecer, mas não necessariamente é assim que acontece, certo? Então, a gente precisa ficar bem atento ao estágio de mudança que esse paciente está trazendo. Ele está no estágio de pré-contemplação? Ele está no estágio de contemplação? A gente vai precisar avaliar. Inclusive, eu não vou trazer esses pontos aqui, porque eu já coloquei lá na ferramenta que eu disponibilizei no nosso grupo VIP do WhatsApp, tá bom? A mudança de comportamento ocorre ao longo de um processo, então esse paciente, quando chega para a gente, ele precisa entender que ele está ali inserido dentro de um processo, que não é do dia para a noite, que a gente vai precisar de bastante paciência, né? Seria a palavra correta, nesse processo. A motivação é um traço de personalidade, mas um estado de prontidão, podendo variar de acordo, inclusive, com a postura do terapeuta. Então, os estágios de prontidão, eles podem ser alternados. E a gente enquanto terapeuta, a gente enquanto psicólogos, a gente exerce um poder sobre isso. Então, a gente precisa conhecer, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa estudar mais para a gente poder aplicar as estratégias corretas para que o nosso paciente ele entenda a importância dessas mudanças, né? Eu trouxe aqui, eu disse que não tinha colocado, mas eu coloquei aqui os estágios da entrevista motivacional, né? Que é o estágio de pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção, né? Aqui no estágio de pré-contemplação, o paciente, ele ainda não está disposto, né, a mudar. No estágio de contemplação, ele já entende aqui o problema, mas ainda, né, tem uma ambivalência. No estágio de preparação, o paciente ele já se prepara para mudar, então é aquela pessoa que já faz uma organização alimentar, né, uma pessoa que já está aqui se preparando. O estágio da ação é um estágio onde o paciente ele já tem ações ali concretas em direção ao objetivo que ele deseja, e na manutenção é o estágio que eu mais gosto, que é onde o paciente aí está caminhando com suas próprias pernas, é um estágio de autonomia, é um estágio de manter os ganhos mesmo, de manter os aprendizados, é o estágio também onde a gente vai preparar esse paciente para a recaída, então é importante a gente pensar sobre isso, certo? E nas nossas considerações finais,
né? Eu queria trazer exatamente isso, que a entrevista motivacional, ela é algo que a gente precisa mesmo estudar bastante, né? Já falei com vocês do meu interesse de fazer um workshop sobre o assunto, para a gente conversar mais sobre isso, né? Aqui é muito breve, aqui é muito pouco tempo para a gente falar sobre, mas nessas considerações finais eu queria deixar, né, para vocês esse gostinho aí de quero mais, para vocês estudarem o capítulo, para se aprimorar um pouco mais, sabendo que é uma intervenção, é uma estratégia que vai ajudar demais com os pacientes de vocês, certo? Eu vou parar aqui o compartilhamento, porque eu vou parar também a gravação. E a gente bate um papinho, tá bom, Ellen? Só um minutinho.